Eu quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz e graça, como nós precisamos da paz que excede todo entendimento e da graça que nos alcançou por meio do poder de Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, o versículo 2. Paulo escreve à igreja de Filipos, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 2, ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que estou trazendo este texto neste dia para nossa reflexão? É porque nós estamos num contexto de comemorações, de festas, como Natal, como Ano Novo. E como nós precisamos ter cuidado, e muito cuidado, para contermos e contribuirmos a fim de conter a proliferação do vírus da Covid-19. E nesse contexto, os epidemiologistas têm recomendado que nós não nos toquemos, que nós evitemos o toque, principalmente, naturalmente, com pessoas com as quais nós não estamos convivendo. Não é que a gente não possa tocar a pessoa que já está na nossa própria casa, mas com pessoas com as quais nós não estamos convivendo. No início de toda a pandemia, o toque era feito então com os pés. Foi dada a sugestão de que as pessoas, em vez de apertarem as mãos, elas pudessem se tocar com os pés. Depois, talvez já compreendendo mais algumas coisas, então as pessoas passaram a se cumprimentar tocando o cotovelo. E eu até brincando, eu dizia, olha, minha sogra, eu cumprimento ela com o cotovelo, tá certo? Mas aí é só para descontrair, brincar. E depois passamos mais recentemente ao que tem sido chamado a cumprimentar com o soquinho, um leve toque. Mas, repito, o que os epidemiologistas têm recomendado é que nós não toquemos as pessoas com as quais nós não convivemos. E mais recentemente, então, pela TV, foi sugerido que nós pudéssemos usar a saudação Namastê. Namastê. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esta saudação, que, como repito e digo, foi sugerida em uma das nossas emissoras. Namastê é um cumprimento, uma saudação em sânscrito, que é uma língua ancestral, não é? Morta, mas muito importante nos atos litúrgicos das religiões hindus, jainistas e budistas, do jainismo, budismo e do hinduísmo. O sânscrito era usada, e essa saudação Namastê, principalmente na Índia e no Nepal, por essas religiões. Namastê significa literalmente curvo-me diante de ti. É um sinal de respeito. No yoga, o entendimento e o sentido é: sou o seu humilde criado. E é feito, e você já deve ter visto, ele é feito com as mãos dobradas. As mãos assim, dobradas. Namastê. No sentido geral, a saudação, de forma geral, a qualquer pessoa, ela é feita em frente ao tórax. Namastê. No sentido de indicar um profundo respeito, ela é feita na frente da testa. E é dito então Namastê, ou então apenas o gesto na frente da testa. E para saudar uma divindade ou um Deus, ela é feita acima completamente da cabeça. Então você vai encontrar pessoas que chegam diante de alguma estátua de Buda ou de outra divindade e então colocam as suas mãos juntas e colocam totalmente sobre a cabeça. E aí o sentido que é dado nesta saudação, de modo geral, seja ela qual for aí, é que o divino em mim saúda ou reconhece o divino em você. O Deus que habita em mim
saúda e reconhece o Deus que habita em você. Eu fiz toda esta explicação porque nem sempre nós sabemos o que é veiculado nas nossas mídias. E às vezes adotamos algo sem saber o que significa, o que de fato significa. E nesse sentido, então, é que eu quero dizer que como cristãos, nós não usamos namastê. Jesus não usou namastê. A Bíblia está aí farta, inclusive de exemplos e da orientação do Senhor Jesus Cristo. Ele apenas orientou os seus discípulos que quando entrassem numa casa pudessem saudar com a paz. E era isso que os discípulos faziam, o shalom, a paz de Deus, a paz de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, que foi criado no judaísmo, ele então, entendendo esta paz agora em Cristo Jesus, por meio de Jesus, e sendo alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, é que o apóstolo Paulo escreve as suas epístolas e saúda aos cristãos, aos irmãos em Cristo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo então vai saudar esses irmãos, dizendo graça, graça e paz. E esta é a nossa saudação. E nós queremos recomendar que você tome todo cuidado, que você possa saudar as pessoas, que você possa desejar um feliz ano novo. Neste momento, pelo devido cuidado que nós precisamos ter, quem sabe nós não vamos e não devamos abraçar aquelas pessoas que gostaríamos de abraçar, mas que não estão no nosso convívio constante da casa, do núcleo familiar. E nós queremos dizer isso também em relação à igreja. Gostaríamos, quem sabe, de abraçar a todos. Vai chegar o tempo. Deus vai nos dar essa graça. Deus assim nos abençoe e nos dê a graça de podermos, de fato, nos abraçar. E quando pudermos nos abraçar, que nós nos abracemos de coração, de modo verdadeiro. Não só agora, quando nós desejamos tanto, mas não devemos. Então nós queremos estimular você. Quem sabe, pode ser que você nem precise, nem dar o soquinho, mas você poder saudar graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Multiplique este vídeo, passe para os grupos da igreja, que você possa enviar a outras pessoas, tá certo? E membros da igreja, para que possamos ter muito cuidado nestas celebrações de final de ano. E eu quero terminar aqui dizendo que aqui não estou aqui fazendo críticas à expressão namastê, às religiões outras que saúdam desta forma. É uma compreensão deles, mas não é a nossa compreensão como cristãos. A nossa saudação, ela não está num divino muito aberto. O divino que habita em mim saúda o divino que habita em você. Não, como cristãos, não. Até porque eu não sei que divino é este que habita em você. Há pessoas e há religiões também asiáticas que elas creem no panteísmo. Tudo é Deus. A pedra é Deus, a água é Deus, a natureza é Deus. Deus está em tudo e o pior, tudo é Deus. Que Deus está presente em todas as coisas, Ele está. Foi Ele quem criou todas as coisas. Mas uma pedra não é Deus. Uma flor não é Deus. Um animal, por mais belo que seja, não é Deus. Deus se distingue de todas essas coisas. Deus é o Deus da graça e da paz. E que tudo isto está em Cristo Jesus e nos foi dado por meio do Filho, que é Deus. De Jesus, que é Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado o seu nome. E é por isso que nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Graça e paz para você neste Natal e neste Ano Novo.